Nessa videoaula apresentaremos a terceira e última versão para a primeira lei de Newton, que trata dos referenciais onde as leis da mecânica são válidas, e descritas da maneira mais simples. Mas antes de apresentarmos esse enunciado, vamos entender melhor o termo referencial. Quando falamos sobre movimento ou repouso, devemos sempre especificar o observador, também denominado referencial, onde são realizadas as observações e medidas do sistema em estudo. Assim, referencial nada mais é que o local a partir do qual o movimento, ou qualquer outro fenômeno é observado e medido. E mais. Para cada referencial, um corpo pode descrever trajetória diferente, bem como valores distintos para as grandezas físicas, quando comparado com observações e medidas realizadas em outro sistema de referência. Por exemplo, no lançamento de uma bomba, por um avião bombardeiro que desloca-se horizontalmente, com velocidade constante e a baixa altitude. Vamos especificar dois observadores que irão descrever a trajetória de queda da bomba. O primeiro observador está sentado no interior do avião e, portanto, com a mesma velocidade do avião em relação ao solo. Já o segundo observador está parado no solo observando a queda da mesma bomba. É importante entender que, por inércia, desprezando a resistência do ar, a bomba, ao ser abandonada, continua com movimento horizontal, exatamente como estava no interior do avião. A única diferença é que, ao ser abandonada, ela cai. Para o primeiro observador, a trajetória da bomba será apenas de queda livre, já que a bomba, o avião e o observador continuam em movimento horizontal com velocidade constante. Para o segundo observador, no solo, a bomba descreverá uma trajetória parabólica, já que ele observará uma composição de movimento horizontal e vertical da bomba. Com base no que vimos nessa animação, poderíamos dizer que a escolha do referencial, que irá descrever o movimento de um corpo, é arbitrária, já que o que é alterado é apenas a forma da trajetória, vista por diferentes referenciais. Certo? E a resposta é não. Para entendermos melhor sobre os referenciais onde as leis da mecânica clássica são válidas, e descritas da forma mais simples, analisaremos mais um exemplo. Vamos fixar um fio de prumo, esses usados na construção civil, na lateral de um avião, ao lado da poltrona, e analisar o que ocorre com esse pêndulo, quando observado pelo passageiro, em 4 situações. Primeiro, enquanto o avião está parado. Em seguida, durante a decolagem do avião. Depois, quando o avião estabilizar, em movimento horizontal com velocidade constante, e finalmente durante a aterrissagem até parar. Vamos lá? Enquanto o avião está em repouso, o passageiro observa o pêndulo em equilíbrio na vertical, já que o objeto pendurado está sob a ação do peso e da tração do fio que impede-lhe cair. Até aí tudo bem? Quando o avião inicia o processo de decolagem, o passageiro observa algo estranho. O fio de prumo sem motivo aparente, já que nenhuma nova força agiu sobre ele, começa a se mover em sentido contrário ao movimento do avião. Como é possível um corpo sair do repouso se nenhuma força adicional está agindo sobre ele? Isso é contrário ao previsto pela primeira lei de Newton, que diz que todo corpo continua em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado, por forças aplicadas sobre ele. Apesar de o passageiro tentar encontrar a possível força que justifique o desvio do fio de sua posição original, nada conseguiu. Para não dizerem que estava ficando maluco, o passageiro concluiu que uma força desconhecida, que ele denominou de força fictícia, surgiu do nada, e atuando sobre o fio de prumo, o desviou de sua posição original. Ele chama essa força de fictícia,
pois ela não é fruto de nenhuma interação real do fio de prumo com o meio exterior, aparecendo apenas em função da decolagem do avião. Dando continuidade às suas observações, ele constata que no momento em que o avião estabiliza o voo, passando a deslocar-se horizontalmente com velocidade constante, o pêndulo volta à sua posição original, igual àquela em que o avião estava em repouso. Ou seja, aquela força fictícia que deslocava o pêndulo para trás, do nada, desapareceu. Apesar de o passageiro achar tudo isso muito estranho, continua a observar o pêndulo, agora no processo de aterrissagem, quando ele constata que o fio de prumo volta a sofrer um novo desvio, só que dessa vez no mesmo sentido de movimento do avião. Novamente o passageiro tem a clara impressão de que uma força desconhecida, que ele denominou de fictícia, voltou a agir, deslocando o fio de prumo, no sentido do movimento do avião. Finalmente, quando o avião para, o pêndulo volta à sua posição vertical original. O passageiro ficou muito confuso, pois enquanto o avião estava parado, ou em movimento horizontal e uniforme, nenhuma força estranha surgiu. Ela surgiu apenas na decolagem e na aterrissagem do avião. O que estava ocorrendo? Intrigado, o passageiro procura o comandante do avião e questiona sobre o que ocorreu durante essas duas etapas do voo, fazendo com que o fio de prumo deslocasse de sua posição vertical. Em resposta, o comandante esclarece ao passageiro que tanto na decolagem como na aterrissagem, o avião estava sendo acelerado em relação ao solo, sendo que na decolagem a aceleração ocorreu no sentido do movimento, incrementando gradativamente a rapidez do avião. Já na aterrissagem a aceleração ocorreu em sentido oposto ao movimento, fazendo com que a rapidez de movimento do avião diminuísse até parar. Em outras palavras, o comandante do avião explica ao passageiro que sempre que escolhemos algum local acelerado como referencial, como o caso do avião durante a decolagem ou aterrissagem, surgem forças estranhas, denominadas forças inerciais, como consequência da inércia dos corpos, que resistem em alterar seu estado natural de repouso ou de movimento retilíneo com velocidade constante. Foi aí que o passageiro entendeu que apenas em referenciais em repouso, ou em movimento retilíneo com velocidade constante, é que as leis da física estão isentas de forças que ele chamou de fictícias ou forças inerciais. Outro exemplo bastante estranho, ao realizar medidas em referenciais acelerados, é o caso de estarmos sobre uma balança no interior de um elevador. Na subida acelerada do elevador, o peso aparente do passageiro registrado na balança é maior que o normal. Já na descida acelerada, a balança irá registrar um peso aparentemente menor para o passageiro, indicando em ambos os casos, o surgimento de forças fictícias que afetam a real medida do peso do passageiro. Bem, dos exemplos apresentados, concluímos que os únicos referenciais que não necessitam utilizar o artifício de forças fictícias para explicarem as alterações de movimento de um corpo, são aqueles que estão em repouso, ou em movimento retilíneo com velocidade constante uns em relação aos outros. Do exposto, podemos enunciar a terceira e última versão para a primeira lei de Newton, que trata dos referenciais onde as leis da mecânica são válidas em sua forma mais simples, sem a necessidade da inclusão de forças fictícias. Vamos lá? As leis da mecânica são as mesmas em todos os referenciais, onde os corpos continuam em seu estado de repouso, ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que sejam forçados a mudar aquele estado, por forças reais aplicadas sobre ele. A bem da verdade, o termo referencial inercial foi criado em 1885, por Ludwig Lange, substituindo o termo espaço, usado por Isaac Newton. Assim, os referenciais, onde as leis da física são válidas e descritas em sua forma mais simples, sem a necessidade de forças fictícias,
damos o nome de referenciais inerciais, sendo aqueles que obedecem à primeira lei de Newton, ou lei da inércia. Em referenciais acelerados, doravante denominados referenciais não inerciais, surgem forças de inércia, também denominadas de fictícias, pois elas não são resultado de nenhuma interação real com o meio exterior, aparecendo apenas em função do referencial estar sendo acelerado. Oportunamente, em outro módulo do curso, veremos o surgimento de forças fictícias denominadas de centrífuga e de Coriolis, em referenciais não inerciais girantes. Rigorosamente falando, o planeta Terra não pode ser considerado um referencial inercial, devido ao movimento de rotação, o movimento de precessão e o movimento de translação em torno do Sol. Normalmente, adota-se como sistema de referencial inercial, todo aquele que está em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme em relação às estrelas fixas, que são estrelas que aparentam manter fixas suas posições no céu após muitos séculos de observações astronômicas. Apesar da Terra estar sendo acelerada, para a grande maioria dos problemas de dinâmica, envolvendo movimentos de curta duração, em torno de 2,4 horas, podemos, com muito boa aproximação, considerar o planeta Terra como um excelente referencial inercial. Espero você na próxima videoaula, onde apresentaremos a segunda lei de Newton, que trata das interações dos corpos com o meio exterior, e o cálculo do efeito dinâmico das forças sobre eles. Para acessar todas as videoaulas do módulo, clique no link da playlist, logo abaixo na descrição. Se gostou do canal, inscreva-se, dê o seu like. Acione o sininho para ser notificado assim que for publicado novas videoaulas, e participe com seus comentários e sugestões. Até breve.